Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre mais uma bomba, pois a atriz Gina Carano novamente veio quente pra cima da Disney. Como vocês podem ver, ela fez mais um textão ali no Twitter, lançou uma lapada novamente pra cima do estúdio e revelou a podridão dos bastidores de Hollywood, né? Segundo a Gina Carano, a Disney usa um exército de perfis fakes para perseguir seus críticos e também para promover cancelamentos, aqueles que criticam a chamada agenda woke, como nós, os nerdolas, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Bem, toda essa treta começou com uma manchete a respeito da HBO, né, que é uma subsidiária ali da Warner Bros. Como vocês podem ver, tem matéria falando sobre isso no seriganerd.com. Eu recomendo que vocês leiam. Aqui tá falando o seguinte, ó: CEO da HBO admite e pede desculpas por usar exército de trolls para atacar críticos. Acontece que a atriz Gina Carano reagiu a essa matéria e revelou que a Disney usa basicamente o mesmo método. Então eu recomendo que vocês leiam aqui a matéria primeiro para vocês ficarem ligados e também que acompanhem o seriganerd.com para você que é nerdola e está cansado de lacração, de mimimi com ideologia e tudo mais. Esse aqui é o espaço para você, nerdola, ver conteúdo nerd sem ideologia, beleza? Vamos lá então. Eu vou ler na matéria aqui do site Bound Comics que tá falando a respeito dessa lapada da Gina Carano, né, que diz aqui o seguinte, ó: Gina Carano responde a relatos do exército de trolls da HBO quantas vidas foram arruinadas por causa do cancelamento dos bots do Twitter. Ao continuar a se posicionar contra a hipocrisia descarada de Hollywood, a ex-atriz The Mandalorian Gina Carano apontou relatos recentes de que a HBO usou uma série de perfis falsos no Twitter para assediar seus críticos, como mais uma prova de que a indústria do entretenimento não é absolutamente amiga daqueles que desafiam suas narrativas. A notícia do sock puppeting da mídia social da HBO foi levada ao público pela primeira vez em 1º de novembro, cortesia de Shane Roundtree, da Rolling Stone, realizando uma revisão das mensagens de texto que serão enviadas pelo ex-funcionário da HBO, Sully Temory, em apoio ao seu processo de demissão injusta em andamento contra a liderança da HBO e membros do elenco e da equipe de The Idol, né? Roundtree descobriu que o CEO da HBO, Casey Bloys, discutia regularmente o uso do que ele descrevia, no caso, como um exército secreto de contas falsas no Twitter para assediar os críticos de sua rede. Notavelmente, uma das armas favoritas de Bloys para utilizar contra os seus alvos foi a política de identidade, o identitarismo, né, como você que acompanha o canal aqui já sabe, muitas vezes levantando acusações de intolerância, sabendo muito bem os danos que a retórica destrutiva da ideologia poderia causar se fosse apanhada pela máfia online certa. Ou seja, esses perfis iam, né, para o Twitter simplesmente para difamar as pessoas que não gostavam dessas produções, chamando essas pessoas de machistas, de racistas, de fóbicos e tudo mais. Você já está cansado de saber, né? E uma mensagem supostamente enviada por meninos, depois de ser incisado pelo principal crítico de TV do New York Times, James Poniwozik, e pelo descontentamento do crítico de TV Mike Hale com a série histórica Steampunk centrada nas mulheres, The Nevers, Bloys disse à vice-presidente sênior de programação dramática da HBO, Kathleen McCaffrey, que talvez o nosso amigo precise dizer que é um choque que dois homens brancos de meia idade, ele e o crítico de TV Mike Hale, estejam cagando em um programa sobre mulheres. Ou seja, aqui estavam usando perfis fakes para chamar esse crítico aí, né, do The New York Times de machista. E isso aqui é a tática já recorrente desses militantes de Twitter, né? Notavelmente, esta mensagem exata seria mais tarde enviada a Poniwozik através de uma das muitas contas do exército de trolls, esta alegadamente alegada ter sido feita pelo próprio Temory. E tá aqui a mensagem que ele pediu, né, para ser feita em resposta ao crítico, exatamente o que ele havia falado. Isso aqui é o batom na cueca que a gente precisava, né? Porque eu sempre falei aqui no canal que essas grandes empresas, grandes corporações e os grandes estúdios de Hollywood ajudavam a promover esse cancelamento. E agora a coisa é ainda pior. Eles participam ativamente desses cancelamentos. A gente vê agora, eles usam contas fakes para estimular os cancelamentos online. Isso aqui, mano, é uma bomba para mim, né? Nem eu esperava que a gente teria uma prova tão cabal
de que isso acontece, né? Isso aqui é surpreendente. Embora a HBO inicialmente tenha se recusado a comentar sobre trocas selecionadas entre programadores e tweets errôneos, uma apresentação subsequente na sede da empresa da HBO levaria a Blois a admitir ter se envolvido nesse comportamento juvenil. Para quem me conhece, sabe que eu sou um executivo de programação muito apaixonado pelos programas que decidimos fazer, disse Blois, no caso, tá errado aqui, né? Em recapitulação fornecida pela Variety, e as pessoas que os fazem, as pessoas que trabalham neles. Eu quero que os shows sejam ótimos, eu quero que as pessoas os amem, eu quero que todos vocês os amem. É muito importante para mim o que todos vocês pensam dos shows. Quando você pensa sobre isso, depois pensa em 2020, 2021, estou trabalhando em casa, navegando muito no Twitter, continua ele, enfim. O cara tá se justificando aqui, mas assumindo, né, confessando que realmente usou dessa prática aí de usar perfis fakes para atacar críticos, né, dessas produções aí identitárias. Agora nós vamos para a parte da Dina Carano, que é o que interessa. Ó. Após a exposição dos relatos de trolls de Blois, a história, particularmente a cobertura da própria Bounty Comics, chamou a atenção da já mencionada Dina Carano. Familiarizada com essas turbas e assédio no Twitter, Carano começou a questionar: você acha que esse comportamento de criar bots era exclusivo da HBO Max ou que talvez outros grandes estúdios também façam isso? Aqui, nitidamente, ela está sugerindo que a Disney faz o mesmo, né? A Dina Carano, que foi demitida injustamente pela Disney, que foi vítima do cancelamento aí também no Twitter. Compartilhando o artigo da Vox, recapitulando a história, Carano lembrou como em 2016, Bob Iger disse que a Disney estava basicamente a centímetros de comprar o Twitter, mas desistiu do acordo no último minuto, dizendo que fizeram um pouco mais de pesquisa e disseram isso sobre os usuários do Twitter. Nós, naquele ponto, estimamos com parte da ajuda do Twitter que uma parte substancial, não a maioria, não era real. Ou seja, o próprio Bob Iger em 2016 reconhecendo que grande parte das contas no Twitter são fakes, não são perfis autênticos de pessoas reais. O que você acha que essa porção substancial de usuários falsos cresceu de 2016 até antes de Elon Musk assumir o controle do Twitter em 2022? Ela questionou qual o tamanho dos exércitos de bots, por quem foram criados os exércitos de bots e para fazer o quê? Por que comprar o Twitter e lidar com essa dor de cabeça quando você pode criar exércitos de bots e controlar a narrativa por muito menos dinheiro e energia, disse a atriz de Terror on the Prairie. Ele faz sua promoção para você sem parecer que você está se promovendo. Olha, é popular em todas essas contas, estranhamente apreciado por um monte de contas sem nomes, deve ser bom. No caso, ela está falando que o exército de bots também é utilizado para promover suas próprias produções, falando que a produção é boa, né? Olha, eu amei esse filme, essa série, etc. Enfim. Mas e se fosse usado para algo muito mais sinistro? Questionou Carano ainda. Esses malditos youtubers críticos têm muitos seguidores, eles estão ganhando força, né? Vamos censurá-los, além de enviar exércitos de bots falsos apenas o suficiente para atrair os sim homens e os idiotas úteis a bordo e rolar. Isso leva à demissão de uma pessoa que pensa diferente porque não consegue controlar a voz. Precisa de um motivo para demiti-la? Veja esta tendência de hashtag, diga que ela disse algo antissemita quando ela não é, distorça suas palavras e enquanto estiver nas manchetes, ninguém fará perguntas. Deve ser verdade. Na verdade, eu contei a eles por e-mail e por telefone sobre esse exército de bots e como eles iniciam a narrativa negativa, e então as crianças se juntavam para não perceber que estavam sendo manipuladas, e então sites e pequenas notícias saltavam a bordo para serem legais com as crianças, e antes que você perceba, você está na moda e a mídia de Hollywood a devora. Ela continuou, embora não tenha especificado a qual partido ela já havia delineado essas preocupações. Eu disse a eles que acreditava que era isso que estava acontecendo comigo, uma multidão manipulada sendo usada todos os dias para espalhar propaganda para proteger os mais corruptos. Eles não precisavam comprar o Twitter, só precisavam comprar a narrativa. Porque todo mundo simplesmente ri do fato de que quando os trajes fazem algo errado, que abordagens são aqueles trajes bobos e inofensivos, escreveu Carano. Em vez de os ternos serem forçados a rastejar e corrigir o erro, eles fazem exatamente como exigem que tantos outros o façam. Não é como se eles não soubessem como se desculpar. Eles escreveram um manual sobre desculpas falsas. Eles literalmente destruíram carreiras e meios de subsistência e receberam mensagens de simpatia escrita neles, enquanto aqueles cujas vidas foram destruídas apenas por terem uma opinião que foi antes de seu tempo ou cometeram um erro e magoaram sentimentos são destruídos. Essa ação dos exércitos de bots é, na verdade, uma ofensa muito maior do que as pessoas imaginam, ela então apontou, aparentemente falando por experiência própria. Quantas vidas foram arruinadas porque os bots do Twitter as cancelaram? Em ações judiciais por difamação, você precisa ter provas da intenção de causar danos. Os processos por difamação são muito complicados, especialmente quando você enfrenta alguém com quantias infinitas de dinheiro.
Eu diria que enviar exércitos de bots para perseguir pessoas com quem eles não concordam é mais do que qualificado como intenção de prejudicar e acredito que um júri concordaria. Poderia ficar muito interessante se ex-funcionários ou atuais apresentassem mais evidências. Encerrando sua longa resposta à HBO, Carano perguntou aos seus seguidores: vocês não estão cansados de abuso de poder? Você poderia vender sua alma e ainda assim não acabar no 1% que isso beneficia? E quem quer estar no 1% quando isso significa atrair a humanidade e vender sua alma? Não passe essa besteira de pontuação de crédito social para sua próxima geração, alertou ela. Os artistas ao longo da história dão o seu melhor quando não estão em sincronia e isso é que amamos neles. Concluindo com o apelo às armas, Carano declarou: criadores independentes, ocupem-se e não se comprometam quando chegarem ao topo. Artistas no topo, tirem as coleiras. Enfim, e tá aí, essas foram as palavras da Dina Carano. Ela partiu quente novamente para cima da Disney. É claro que ela não deu nome ali aos bois, mas ela com certeza mandou essa indireta aí afirmando que a Disney também tem um exército de perfis fakes aí que ajuda a promover e ajuda a cancelar também críticos, né, a essas produções woke, como nós chamamos. E eu sempre desconfiei, sempre falei isso, inclusive aqui no canal, que essas grandes corporações estimulavam esses cancelamentos, essa perseguição, e agora temos a comprovação de que eles não estimulam apenas, como participam diretamente. Isso é podre, isso aqui é vergonhoso. E bem, nós temos aí mais informações sendo divulgadas a qualquer momento, né? Vamos ver se vai surgir e-mails também da Disney, que estão estipulando que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Mas a partir daqui, a gente já pode ver que o lado podre dos grandes estúdios também tem perfis fakes. Eu sempre falei aqui no canal, sempre critiquei que essas grandes corporações hoje, de uma forma geral, estimulam o cancelamento nas redes sociais, essa patrulha, e eu só não esperava que eles participassem diretamente através de perfis fakes, e agora a gente pode ver que isso existe e isso é nojento. Mas enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião, e agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acharam aí da Dina Carano expondo a podridão aí dos grandes estúdios de Hollywood? Comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.